Olá, meu nome é Priscila Praud, eu sou psicóloga, psiconauta, e a seguir você vai assistir a um corte de uma entrevista que eu fiz com o físico e historiador da ciência Gustavo Rocha, do canal Episteme Crítica. No meu vídeo de número 18, eu falei sobre uma pesquisa que comparou os efeitos da DMT com relatos de experiências de quase morte. Na pesquisa, eles fizeram um questionário para avaliar o que eles chamaram de ideação delirante, que inclui a crença em fenômenos chamados paranormais, já que, segundo eles, pessoas que acreditam em fenômenos como comunicação telepática e experiências fora do corpo são mais propícias a passar por experiências de quase morte. Eu perguntei ao Gustavo, que é estudioso da área, o que ele pensa sobre isso e, especialmente, o que ele acha sobre vincular esse tipo de crença ao termo ideação delirante. Confira. Nessa pesquisa especificamente, eles tiveram esse cuidado para, de alguma maneira, medir ou avaliar isso que eles chamaram de ideação delirante, né? Que inclui a crença nos chamados fenômenos paranormais. Segundo eles, né, as pessoas que acreditam em fenômenos como comunicação telepática, experiências fora do corpo, são mais propícias a passar por experiências de quase morte. E aí eu queria saber de você, que é um estudioso sério, né, sobre esses assuntos, né, chamados de paranormais, o que você teria a dizer sobre isso? Bom, assim, há pesquisas que mostram que a experiência de quase morte, ela é invariante com relação ao conjunto de crenças das pessoas. Então, ela é invariante com relação à idade, a grupos culturais, sociais, econômicos, étnicos, a religiosidade ou falta de religiosidade da pessoa, independente do sistema de crenças, da visão de mundo da pessoa, há uma invariabilidade na descrição das experiências. Então, essa questão que já foi colocada logo no início já está, digamos, praticamente resolvida. Se a visão de mundo da pessoa ou a origem dela, de alguma forma, influencia a construção, digamos assim, da experiência. É claro que há fatores culturais envolvidos na descrição da experiência. Por exemplo, nota-se que a ideia de um túnel é mais comum nas pessoas dessa dita civilização ocidental do que de outros povos, onde a ideia de um túnel não é muito comum, principalmente estudos que trazem relatos históricos de experiências de quase morte em povos onde a experiência do túnel não é comum e não é relatada na experiência. Mas ao invés do túnel tem a ideia de atravessar um rio, por exemplo, ou uma ponte, ainda há algo parecido. Então, há elementos, digamos, transculturais e transhistóricos nas experiências de quase morte. Agora, com relação a predisposições psicológicas, já se verificou vários tipos de situações que poderiam colocar a pessoa, hipoteticamente, mais suscetível à experiência de quase morte. O que se descobriu é que pessoas que têm são mais passíveis à sugestibilidade e à dissociação são pessoas que mais facilmente têm experiência de quase morte. Agora, devemos tomar cuidados epistemológicos aqui. Não significa que é a dissociação que provoca a experiência de quase morte. Existe uma correlação entre pessoas mais suscetíveis à dissociação e as pessoas mais sugestionáveis a ter experiência de quase morte. Mas essa correlação não é uma causação de modo tal que essa explicação psicológica pudesse ser a explicação da experiência de quase morte, né? Não há esse salto, digamos, de uma correlação para uma explicação. Mostra apenas que a pessoa é mais passível de ter experiência. Bom, agora, com relação ao estudo que você mencionou, há um ceticismo generalizado no sistema acadêmico, científico, com relação a fenômenos paranormais. Então, a tentativa natural de associar os supostos relatos de fenômenos paranormais que a pessoa, de certa forma, tem como um resultado da experiência,
E veja bem, se eu falo de experiência fora do corpo, isso poderia ser uma característica paranormal, porque isso seria classificado dentro dos estudos de parapsicologia naquilo que se chama percepção extrasensorial, que é uma percepção independente dos 5 sentidos, né? Então, há esses relatos durante a experiência. Mas há relatos também, e aí essa é toda uma área de estudo, sobre o que acontece com a pessoa depois da experiência. Então, de novo, são estudos prospectivos, bastante detalhados, existem vários, que acompanham as pessoas, às vezes, por 1 ano, 3, 5, 10 e até mais, para verificar se a pessoa mudou, e sempre tem um grupo controle, ou seja, pessoas que não tiveram experiência de quase morte, mas também foram hospitalizadas em situações semelhantes, como parada cardíaca, e também são acompanhadas para comparar o grupo controle com o grupo das pessoas que tiveram experiência de quase morte. E dessas características, que poderíamos falar em outro momento, inclui todo um grupo, uma categoria que a gente chamaria de fenômenos paranormais. Então, a pessoa passa a ter certas capacidades, digamos assim, paranormais, que ela não tinha antes. Então, fenômenos paranormais incluem, além da clarividência, coisas como telepatia, telecinese, que às vezes se relaciona com aquilo que o Jung chamou de sincronicidade, coisas que acontecem no mundo real, físico, objetivo, e que tem um profundo significado para a pessoa que vivencia aquilo, e fatos que são ligados, mas são extremamente improváveis, né? Isso que ele chamou de sincronicidade, que era um outro tipo de explicação científica para o Jung, diferente, digamos, das duas básicas formas de se explicar na ciência moderna. Uma pela causação, ou pela causalidade, de preferência no sentido mecânico, né? E outra pela relevância estatística, né? É chamada lei dos grandes números. Então, a maior parte da pesquisa em ciências sociais, na indústria farmacêutica, pesquisas biomédicas, são baseadas em levantamentos estatísticos. Às vezes, você encontra correlações, por exemplo, de um alimento com a maior ou a menor chance da pessoa desenvolver um câncer de um tipo específico, mas às vezes demora-se anos para encontrar correlação mecânica causal, mas só a relevância estatística já é o suficiente. Então, o Jung queria uma terceira forma de explicar, que fosse além da estatística e da causalidade eficiente ou da causalidade mecânica. Ele chamou de sincronicidade. Então, é uma relação entre o mundo subjetivo e o mundo objetivo, de uma forma improvável que a causalidade não poderia explicar, e nem a estatística poderia explicar. Bom, esses fenômenos são relatados com mais frequência depois que a pessoa tem uma experiência de quase morte. Então, esse tipo de fenomenologia paranormal também é uma das características que as pessoas relatam a curto, médio e longo prazo após a experiência de quase morte, que era ausente na vida delas antes da experiência de quase morte. E aí, é claro, você fazer uma análise disso, antes de classificar como wishful thinking, né, como um pensamento mágico, ilusório, é necessário que os pesquisadores que façam essas associações conheçam a literatura gigantesca da parapsicologia, onde você tem vários estudos de meta-análise que reúnem pesquisas que são feitas sobre clarividência, precognição, telepatia e outros fenômenos nos últimos 100 anos e que mostram uma relevância estatística desses efeitos, né? Então, é claro que no fundo desses pressupostos há uma certa ontologia fisicalista que nós adotamos como o ar que respiramos, mas de uma forma acrítica, porque não há uma investigação filosófica sobre aqueles pressupostos. Hoje, essa investigação filosófica é principalmente feita na filosofia da mente, onde você tenta entender a relação entre mente e cérebro, mas também nos meandros da tradição analítica na filosofia contemporânea e principalmente na filosofia da ciência
onde se discute coisas como realismo, antirrealismo, qualquer natureza das teorias científicas, se ela retrata a realidade tal como a realidade é, se há razões para acreditar nisso, ou são apenas instrumentos para operarmos sobre a transformação da realidade. Através do conhecimento científico e tecnológico, nós mudamos a nossa realidade do mundo físico, né? Nós transformamos a natureza. Então, são apenas ferramentas ou são modelos que representam a realidade tal como ela é? E nos meandros da filosofia da física, por exemplo, você precisa de caminhar muito para sequer ter uma definição mais ou menos consensual do que significa dizer que algo é físico, que algo é material. Isso que o físico chama de físico não tem nada a ver com essa mesa que está na minha frente ou essa cadeira que eu estou sentado. Não é uma observação óbvia, é uma observação indireta que nos leva a crer que o mundo é constituído de partículas elementares, como quarks e leptons, que têm determinadas propriedades, como spin, massa e carga elétrica, e que a interação dessas partículas elementares produz um mundo físico. Com essa simples definição, nos leva ao mundo inacabável de debates sobre o que é massa, o que é carga elétrica, o que é spin, o que significa dizer quarks e leptons. Como descrevemos um lepton, não é como eu descrevo esse livro que está na minha frente. Nós descrevemos por equações matemáticas que precisam de uma análise filosófica mais fina para entender o que elas representam sobre o mundo real, se é que elas representam o mundo real. Então, essas discussões sobre o que é físico, no primeiro lugar, o que é material, no primeiro lugar, isso entra no infindável mundo da filosofia da física, e talvez, quando o materialismo nasce no século XVIII, se consolida no século XIX, a ideia de matéria era muito mais simples do que a ideia de matéria que hoje nós temos no centro moderno. Então, todas essas dificuldades são colocadas, mas, no entanto, muitas vezes a pessoa não coloca nenhuma dessas dificuldades e acrescenta a isso um certo modelo de desenvolvimento, que é a narrativa central da sociedade moderna industrializada ocidental. Então, se você pegar, por exemplo, antropólogos do século XIX, como Taylor, Fraser, eles criaram essas ideias do pensamento primitivo como uma projeção da mente sobre a natureza, onde a natureza, então, recebe essa descrição antropomórfica, que nada mais é do que um pensamento não moderno, não ocidental, não científico, ou seja, imaturo, infantil. É interessante notar que no século XIX e no início do século XX, os psicólogos e os antropólogos andavam muito mais de mãos dadas do que andam hoje. E daí surgem todas as teorias psicológicas do desenvolvimento cognitivo, afetivo, sexual, etc., onde essa descrição totalmente eurocêntrica dos antropólogos do século XIX, que nada mais servia do que hierarquizar as sociedades para justificar o domínio colonial imperialista de uma sociedade sobre as demais, né? A missão civilizatória dos franceses, esse tipo de coisa, numa pseudo-narrativa de darwinismo social, onde as sociedades mais avançadas seriam a sobrevivência dos mais aptos, para usar a expressão do Herbert Spencer, que foi um darwinista que criou, entre outros, o chamado darwinismo social. Então, nesse sentido, a sociedade moderna também colocou sobre si própria as mesmas categorias do primitivo para falar do infante, do neurótico, do psicótico, etc. Então, naturalizou-se essa patologização do extraordinário, coisa que na sociedade pré-moderna não acontecia. As pessoas, de certa forma, conseguiam conceitualizar o extraordinário nas filosofias e visões de mundo pré-moderna, mesmo no Ocidente. Com o advento da ciência moderna e dessa narrativa desenvolvimentista do progresso, do iluminismo, etc., há uma equação, digamos, entre primitivo, que é igual o doente mental, que é igual o infantil,
e o infantil e o doente mental com a histeria no final do século XIX é igual também ao pensamento feminino, e aí você encontra todo o conjunto dos preconceitos eurocêntricos das sociedades modernas, que depois foram desbancadas pelos estudos pós-coloniais, estudos decoloniais, pelo feminismo, etc., que é essa crítica tanto externa quanto interna do pensamento europeu e do sistema acadêmico científico moderno e contemporâneo. No entanto, continua para nós, no senso comum, que qualquer coisa que tenha um resquício disso que poderíamos chamar de um pensamento analógico, como o pensamento renascentista ainda colocava, né, relação entre microcosmo e macrocosmo, assim como em cima e embaixo, etc. Um pensamento analógico é sempre considerado, então, aquilo que, por exemplo, na linguagem do Freud, seria a cognição primária, que é essa que forma os sintomas neuróticos, os sonhos, os atos falhos, etc. Seria ali para o Piaget algo entre o estágio sensório-motor e o operacional concreto. Antes do pensamento adulto, foi o operacional formal. Então, não estou falando que não existe doença mental, que não existe esquizofrenia, psicose, neurose, perversões, etc., que não existe o pensamento, digamos, menos desenvolvido do que o pensamento adulto, como o pensamento infantil. Não estou falando isso. Eu estou falando que a diferença entre um pensamento transracional e um pré-racional é que os dois não são racionais. E por ter essa semelhança, eles são colocados como iguais. Então, é necessário fazer todas as finas distinções e levar a sério a literatura e para a psicologia, que é gigantesca, para então poder ver se é razoável ou não colocar como idêntico o que as pessoas que têm experiência de pós-morte chamam de fenômenos paranormais que elas passam a ter após a experiência, ou uma série de crendices que poderiam ser associadas à superstições e à cognição primitiva ou primária, no caso dos antropólogos e psicólogos da virada do século XIX para o XX, que é a grande narrativa da modernidade, e o século XX, de uma maneira muito precisa, montou essa narrativa, mas que ainda faz parte de muitas visões de sociedades céticas, de psicólogos que se colocam como debunkers, ou skeptics, como eles colocam em inglês, que são comunidades profissionais cujo objetivo é mostrar que para psicólogos experimentais ou outros tipos de estudos, como experiência de quase morte, nada mais é do que um pensamento supersticioso, ilusório, infantil, primitivo, de cognição inferior, digamos assim, né? Então é necessário fazer esse balanço, digamos assim. E o problema é sempre a especialização. As pessoas se especializam nas suas áreas de atuação e não conseguem ver a floresta, só ver a arte da sua especialidade, e não conseguem ligar a história cultural do Ocidente, como eu tentei fazer aqui, incluindo o nascimento da antropologia e da psicologia moderna, etc., com, digamos, a área de estudo que ela está fazendo, né? Ou a pessoa que estuda fenômenos paranormais, ela não conversa com a pessoa que estuda experiência de quase morte. A pessoa que estuda psicodélicos e tenta fazer pontes com estudos, por exemplo, de experiência de quase morte, não tem o completo domínio da literatura que ela está comparando, e assim por diante. Então, esse é um problema que todos nós temos no mundo contemporâneo, que é o mundo da especialização. Então, a dificuldade de fazer um escrutínio fino e rigoroso sobre as coisas que estão sendo estudadas ou que estão sendo comparadas por uma impossibilidade quase prática de dominar todas essas literaturas, né? E uma impossibilidade institucional desses vários grupos conversarem e trocarem ideias entre si. Por isso, na minha própria pesquisa, eu prefiro trabalhar com iniciativas de investigação transdisciplinares. E aí você tem os especialistas que sabem do que estão falando da sua área, mas que estão desejosos de pontes entre as disciplinas para ter um grande mapa. Então, eu acho que falta esse grande mapa
esse grande framework que possa tornar inteligível para nós todos esses fenômenos.